para lá, vamos para lá, que às vezes Deus quer falar naquela mesma tecla ali, então não adianta a gente mudar. Glória a Deus. Mas abre seu coração, pessoal, para você entender o que Deus está falando. Tem muita pessoa que perde a bênção porque não entende direito o que Deus fala. Glória a Deus. Lá no livro de Lucas 13. Acharam aí? Lucas 13. É isso? Olha o que está escrito aí, ó. Lucas 13, versículo 10. É que eu estava um dia desse em casa, eu estava alguns dias meditando nessa palavra. E Deus bate naquela tecla ali, fala com a gente naquela palavra, então a gente precisa obedecer, né? É a cura de uma mulher paralítica. Lucas 13, versículo 10. Acharam aí? A cura de uma mulher paralítica. Ele está dizendo assim, ó. E ensinava no sábado. Era no dia de sábado, né? Jesus, o que ele estava fazendo? Ele ensinava. Gente, presta bem atenção. Jesus, ele ensina. Achou, né? Jesus, ele ensina, ele tem interesse que a gente aprenda direitinho o que ele está falando. Por quê? Porque aquilo ali que você está sendo ensinado vai servir para você. O inimigo, quando ele tentar te atacar, quando ele tentar alguma coisa contra você, você tem aquela palavra assim, está escrito. Você tem uma espada, você tem um escudo. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. E ensinava no sábado, numa das sinagogas da igreja, né, de judeu. E estava ali uma mulher, tinha uma mulher no meio deles, que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, vamos dar uma paradinha aqui. Tinha uma mulher ali naquele meio que ela estava sofrendo com uma enfermidade. Na verdade não era bem uma enfermidade, era um espírito de enfermidade, que ela já estava assim há 18 anos, não era um dia nem 2 dias, era bastante tempo. E ela estava sofrendo com aquilo ali. Eu estava explicando aqui de manhã que toda a enfermidade, isso é bíblico, toda enfermidade, ela tem uma raiz. Toda enfermidade, ela tem uma raiz. E a raiz da enfermidade é espiritual. Não está dizendo que ela tinha uma enfermidade, ela tinha um espírito que causava aquela enfermidade, um espírito de enfermidade. E que dava vida, né, àquela enfermidade. Então eu estava explicando hoje de manhã que toda enfermidade, ela tem uma raiz. Ela não é uma coisa eventual, foi um vento, foi mais não sei o que, não. O demônio, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E uma enfermidade é para destruir a pessoa. Tu já reparou isso? Não é pro bem. Tu nunca ouviu falar que uma enfermidade serviu para o bem de alguém, nunca. Você está entendendo? Ela é para destruir a saúde da pessoa, destruir a paz da pessoa, o sossego da pessoa. É uma enfermidade. Então, aquilo ali tinha um espírito que dava vida àquilo dali. Se a gente não souber disso, a gente luta com o troço de um jeito errado. Você está entendendo? Mas aí é um pecado a gente tomar medicamento. Não é que é um pecado você se cuidar. Não custa nada, você tomar uma vitaminazinha, tomar um remedinho lá, um comprimido. Não é isso que eu estou falando, não. Só que você fizer tudo isso, você agir como se aquilo ali fosse normal, não é normal, é um espírito que está te atacando. Pastor, mas porque eu sou mau? Não, é porque ele é mau. Ele
mal, é porque ele é que é mal. Entendeu? E ele tenta destruir as pessoas, é o trabalho dele, ué. Ele só veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Se você tiver a palavra de Deus, que é um escudo, né? E é também uma espada, você consegue vencer esse espírito de enfermidade. É o escudo da fé, né? Não, pelas feridas de Jesus eu já fui sarada. Esse mal, isso não é meu. Eu não vou aceitar isso no meu corpo. Pai, eu sei que isso não é meu, eu não aceito isso. E muitas das vezes tem coisas que é rápido, tem outras que você tem que insistir um pouquinho, mas sai. Glória a Deus. E quando Deus fala para você, quando Deus fala com você, aí é que você tem que tomar a mesma posição. Porque se Deus está falando, quando Ele chega a falar, é porque já foi decretado no céu. Vocês estão entendendo direitinho? Já houve um decreto da parte de Deus. Ele já falou, então aquilo ali ninguém pode passar por cima da ordem de Deus. E você tem que crer no que Deus está falando. Glória a Deus. Por quê? Porque ela tinha um espírito de enfermidade, tinha, mas olha o que aconteceu. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, não é isso? Havia já 18 anos e ela andava curvada e não podia de modo nenhum endireitar. Sabe o que é isso? Tudo que ela fazia para tentar endireitar não deu certo. Fez tudo quanto é tratamento, tentou de tudo, e olha, gente, que era 18 anos, era muitos anos. Ela já tinha feito tudo e nada dava jeito naquilo ali. A paz, boa noite, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A paz. Nada dava jeito naquilo ali. Já 18 anos que ela andava daquele jeito, com aquele sofrimento. Você entendeu? Boa noite, a paz do Senhor. Eu estou lá no Lucas 13, versículo 11. Amém? Então, o que acontece? De modo nenhum, nada que ela fizesse ela conseguia endireitar. Às vezes, tem a enfermidade, tem gente que, pastor, eu já gastei tudo que eu tinha que gastar, já fui tudo quanto é médico, o troço só piora, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Eu já atendi várias pessoas assim. Eu atendi uma irmã aqui uma vez, ela tinha assim, é como se fosse, eu não posso dizer que é um vício, né? Mas ela dizia que era um vício que ela tinha. Ela era viciada em dipirona. Ela tinha que tomar dipirona todo dia, ela tomava dipirona todo dia. Ela, pastor, o dia que eu não tomo dipirona, é uma dor de cabeça terrível, parece que eu vou ficar maluca. Ela pegava dipirona emprestado, dinheiro emprestado para comprar dipirona. Era aquele dia, era aquele horário certinho que começava aquela dor de cabeça, só passava quando ela tomava uma dipirona. Ela disse que ela tomava dipirona e passava. Anos que ela era viciada de dipirona. Aí ela veio para cá, começou a ouvir a palavra e tal, né? Participou da campanha aqui, dessa campanha de sexta-feira, pegou água e tal. Ela foi liberta desse vício de dipirona. Ela não podia ficar sem tomar, nem um dia ela ficava. Não, ela disse naquele dia certinho, naquela hora certinho, começava aquela dor, pensei que ela ia ficar. Não tem gente que é viciada em café, cafeína. Você já viu a pessoa que é viciada em cafeína? Todo dia, se ela não tomar o café aquele horário, pronto, começa uma dor de cabeça que essa pessoa vai morrer. Já viu isso? Tem gente que é viciada em cafeína, em Coca-Cola.
Coca-Cola. Eu era viciada em Coca-Cola. Eu não passava mal, mas não ficava um dia sem beber Coca-Cola. Era um vício terrível. O diabo me largou o vício da bebida, mas eu viciada na Coca-Cola. Sempre tem um jeitinho, né? Está amarrado no nome de Jesus. Tem pessoas que, se ela não beber o café aquele horário, pronto, a cabeça dela explode. E só passa quando ela bebe o café. Se bem que isso também é psicológico, né? Tudo é um jeito que o diabo trabalha. Se você não tomar café, você vai morrer. E fica ali na cabeça dela. E essa era viciada de pirona. Entendeu? Era anos já que ela era assim. Ela só passava, quando ela tomava de pirona, o negócio passava. E ela foi liberta aqui. Ela foi liberta. Aí ela participou da campanha, chegou toda feliz, pastor. Uma semana mais, ou mais, que eu não como mais de pirona. E outra coisa, não sinto dor de cabeça mais, dor de cabeça sumiu. Era todo dia aquele horário. Sumiu, desapareceu. Então, o que acontece? O inimigo, ele tenta atacar você de tudo quanto é jeito. O negócio dele, ele vem roubar, matar, destruir. Tem pessoas que é uma enfermidade, tem outros que é um espírito que está atacando um parente seu dentro de casa. Pastora, do nada a pessoa se rebela, do nada a pessoa se explode, eu não sei mais o que fazer. E tem aquele dia certo, tem aquele horário certinho, parece que a pessoa marca aquele horário ali para se explodir, não é. É que o diabo ele já tem a hora certinha de ir lá visitar aquela pessoa. Tem outros que é insônia. Você sabia que a insônia é a pessoa que não consegue dormir a noite toda, isso é espiritual? Isso é espiritual. A menos que a pessoa tenha costume, né? Tem gente que troca a noite pelo dia, mas trabalhar depois de. Mas não é isso, a pessoa simplesmente ela não consegue dormir de noite, se rola para cá, se rola para lá, isso é espiritual. A Marisa, ela foi liberta desse espírito aqui na igreja. Gente, preste bem atenção. Tudo que é para tirar o teu sossego, tirar a tua paz, tirar a paz da sua família, você está entendendo? Não vem de Deus, isso é um ataque diabólico, é o demônio tentando te atacar. Pastor, mas aí como é que a gente faz para se ferir do diabo? Porque a gente já amarrei, já mandei embora. A palavra de Deus, preste atenção, talvez você não tenha pensado nisso antes. Ela disse assim: conhecereis a verdade. Você está entendendo? Nem sempre você sai Satanás. Não, você tem que conhecer a verdade. E você conhecendo a verdade vos libertará. De repente tem alguma artimanha do diabo, né, que ele fez você acreditar em alguma coisa errada. Por exemplo, quando ele faz você acreditar que aquilo ali não tem mais jeito, isso não tem mais jeito não. Essa mulher aqui, ela podia chegar, 18 anos já assim, já tentei de tudo, tá vendo que eu nunca vou ser curada? Só Deus sabe o que o diabo botava na cabeça dela, entendeu? Não tinha mais jeito, que aquilo ali era muito difícil, e que ela ia morrer. 18 anos você vai morrer assim e tal. Outros o demônio põe na cabeça da pessoa: e seu parente não vai ser liberto não, isso aí é crônico. Isso aí você tem que ir levando até uma hora Deus leva, porque é assim mesmo. E não é verdade isso. Você está entendendo? Sim ou não? Jesus, ele disse assim: não existe nada impossível para Deus. Nada. Nós vimos casos aí que Jesus faz coisas assim, que a gente fica maravilhado, de boca aberta. Você está entendendo? Olha aquele testemunho que a Zuleide deu, tu viu? Ela estava com 3 caroços no corpo. Meu troço era desse tamanho, doía, incomodava. E aí eu conversando com ela aqui, eu falei para ela, Zuzu, a palavra
palavra de Deus diz que o seu corpo é o templo de Deus, aonde Deus habita. A sua vida você entregou a Jesus, não entregou? Então, essa vida que está em você não é a sua, é de Jesus. Ele pegou e botou a dele em você, em todos nós. E você vivendo com a vida de Jesus, o diabo não vai poder destruir essa vida, porque não pertence a ele nem a sua, de Jesus. Você está entendendo como é que funciona? Não tem como o diabo fazer isso. Uma pessoa, o diabo destruiu uma pessoa que pertence a Jesus, que a vida dele está nela. E aí eu falei para ela, em nome de Jesus, tudo vai sumir do teu corpo, porque isso não vai conseguir ficar em você. Pode até ter tentado te atacar, mas conseguir ficar, não vai conseguir, porque o seu corpo é templo de Deus, Deus mora em você. E é a unção que despedaça o jugo, que destrói todo o jugo do diabo. Está em você, não vai conseguir ficar muito tempo. A unção de Deus está ali, então o mal não vai conseguir permanecer. Onde Deus está, o mal não tem como permanecer mais. Você está entendendo? Tem assim, como a gente, se a gente não vigiar, a gente fica mantendo, dando vida àquele mal, pelos frutos da nossa mente. Olha, tem algo ali, você vai ficar botando aquilo na tua cabeça. Mas se você entender que você não tem, Jesus já levou, quem mora em você mal do que tu, não tem como continuar. Os caroços, 3 caroços, sumiu tudo. Parou a dor, desapareceu. Você está entendendo? Aquilo que estava dando vida, aqueles caroços, não aguentou ficar no corpo dela. Aí é que eu te falo, deixa eu te explicar. Eu não fiquei lá todo dia, sai do corpo da Zuzu. Em nome de Jesus, sai do corpo da Zuzu. Claro que eu orei, mas eu expliquei a ela que aquele mal não podia permanecer no corpo dela, ela entendeu. Aonde eu estou falando para você, às vezes tem situações que, poxa, mas eu já orei, eu já amarrei, mas não é só isso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você está entendendo? É você pedir a Deus um entendimento. Às vezes você, pastor, mas eu já conheço a verdade, eu já ouvi a verdade. Pai, me ajuda a entender isso aqui do jeito certo, a crer nisso aqui que o Senhor está falando. Deus vai te ajudar você a entender e crer de uma tal maneira que aquele troço que estava te incomodando há tempos, aquilo vai sumir diante dos seus olhos assim. Mas por quê? Porque abriu o entendimento do seu coração, porque você está ouvindo. Estão entendendo? Sim ou não? Tem que entender direitinho. Abrir o entendimento do seu coração. Então, ele está dizendo aqui, ó, o que Jesus falou para ela? Ó. Não podia de modo nenhum algum se direitasse. E vendo a Jesus, Jesus olhou para ela, olha, presta atenção, ela nem pediu nada a Jesus. Jesus olhou para ela, ela estava onde? No meio da sinagoga, no meio do povo lá. Jesus olhou para ela e viu que ela não estava bem, que ela não estava legal. E Jesus falou, poxa, ele chamou ela. Eu vou ajudar essa mulher. Jesus, ele quando vê que a pessoa não está bem, a intenção dele é ajudar a pessoa. Você está entendendo? Não é só você que fica assim, não. Jesus também não vê a hora de ajudar você a sair daquele buraco. Só que para isso, Jesus precisa que você entenda, que você creia. Sim ou não? E ele estava ali, ele podia ajudar essa mulher. Gente, Jesus pode me ajudar, Jesus pode ajudar você. Não existe nada maior do que Deus.
estão entendendo? Você precisa crer mais em Deus do que no problema. Às vezes você está crendo mais no problema do que em Deus. Aí você vai criando aqueles gigantes todo dia. Não, porque isso aqui é terrível, porque isso aqui é grande demais, e Jesus vai diminuindo e o problema vai aumentando. Você tem que crer mais em Deus. Se tiver que orar mais, ora mais. Se tiver que fazer um jejum, faz um jejum, mas crê em Deus. Senhor, estou aqui, ó. Eu não estou crendo nisso, creio no Senhor. Eu não estou crendo nesse espírito que está tentando destruir lá meu parente, está atacando meu parente, ou está atacando minha prosperidade, ou está atacando minha saúde. Eu estou igual Josafá, meus olhos estão postos em ti. É isso que a gente tem que fazer. A Bíblia diz: elevo meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Aí o Davi falou, né? O meu socorro veio do Senhor, porque se Deus não fizer, irmão, mais ninguém vai fazer. Então, e vindo a Jesus, chamou a si. Jesus chamou ela. Quando Jesus te chama, você tem que ir. Às vezes Jesus te chama para orar. Jesus está vendo que você está com problema, Ele te chama para orar. Vai lá, vai orar um pouquinho, você não ora. Jesus está vendo que você está passando uma luta na sua casa, Jesus chama você, vamos para a igreja. Às vezes a pessoa não vai para a igreja. Vamos orar, a pessoa não ora, tem que orar. Glória a Deus, a oração é a força do homem, a fraqueza de Deus e a derrota do diabo. E Jesus, e vendo a Jesus, chamou a si, né? Ele chamou ela. O que ela fez, gente? Ela foi obediente. Quando Jesus te chamar para você ir para a igreja, você vai. Quando Jesus te chamar para você orar, você ora. Obedece, entendeu? Ele chamou ela, ela obedeceu, ela foi. Aí, chamou a si, e o que ele disse para ela? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus falou isso para ela, você está livre da tua enfermidade. Agora a questão era ela crer nisso, porque ela já estava 18 anos passando aquela luta. Muitas das vezes você já está tanto tempo passando pelo negócio, e você já orou, e você já pediu a Deus, e você já pediu oração, que chega uma hora que, se deixar, bate uma incredulidade. Você já não consegue mais acreditar no que Deus está falando, você acredita mais no problema do que em Deus. E essa mulher estava 18 anos que ela estava sofrendo daquele jeito. Vai ver que já tinham feito falsas promessas para ela. Entendeu? Toma chá de carobinha que vai passar, você vai ficar bem. Passa gel de não sei o que lá aí, que na hora você vai endireitar. Vai lá no doutor Getúlio, porque o doutor Getúlio, ele tem um troço lá que você vai ficar boa na hora. Vai ver que ela já tinha tido outras, assim, falsas promessas. Mas com Jesus, gente, não é falsas promessas. A palavra de Deus diz o seguinte: céu e terra passará, mas a minha palavra não há de passar. Está escrito o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ela podia ter passado várias frustrações, mas agora não era uma frustração, agora era o Filho de Deus, Jesus Cristo, o próprio Jesus, que estava falando para ela que ela estava livre daquela enfermidade. O que ela tinha que fazer agora? Crer. Nem foi ela que pediu nada, Jesus que olhou para ela e resolveu livrar ela daquele sofrimento.
Você está entendendo? Só que quando Deus fala, nós precisamos se esforçar para crer. Vai ver que ela pode ter pensado, por 18 anos, nada te adiantou, nada. Não, Jesus falou, mulher, está livre da tua enfermidade. Olha o que Jesus fez. Impôs a mão sobre ela, não é isso? E impôs a mão sobre ela e logo ela se endireitou. Quando Jesus põe a mão no problema, o problema é resolvido, gente. Você está entendendo? Só que hoje é uma dificuldade muito grande das pessoas acreditar nisso, que Deus está falando com você, que Deus está resolvendo o seu problema. Você está entendendo? Sim ou não? Quero ser eu escuto isso aqui, aleluia, mas daqui a pouco tu olha para o problema, ainda está ali, entendeu? Você não está acreditando no que Jesus está falando. Quando Jesus pôs a mão sobre ela, na hora ela se endireitou. O mal que estava nela saiu, porque você lembra o que a gente começou lendo, que aquilo era o quê? Um espírito de enfermidade. Então, quando Jesus botou a mão, aquele mal não resistiu. E não interessa o que é. Às vezes tem gente que duvida muito do poder de Deus. Não interessa a espírito da morte, se é espírito do infarto, não interessa. Deus é Deus, gente. Se ele botar a mão, acabou. A gente está lidando com Deus. Sim ou não? Na hora a mulher se endireitou, o mal saiu do corpo dela. Aí ele disse, impôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Como que essa mulher glorificava a Deus? Com a cura dela. Ela foi curada, ela creu e recebeu a cura dela. E glorificava a Deus, gente. Então, olha só, presta atenção aqui. Não é todo mundo que faz isso não. Isso não estou generalizando, estou dando um exemplo. Cada dia que passa, Jesus está vindo. A gente tem que estar mais próximo de Jesus. Essa mulher foi curada. E quantas outras pessoas na Bíblia foi curada e passou a seguir Jesus? Aquele leproso que os 10 foi embora, mas voltou um, começou a seguir Jesus. Cego, né? Jesus curou ele passou a seguir Jesus. Aquele homem coxo, que ele foi curado lá no templo do Formosa, e eles passou a seguir o Pedro e o João. Então, às vezes a pessoa, não é todo, estou generalizando, estou dando um exemplo, a pessoa morre curada e tal, e não lembra de permanecer com Jesus. Aí que a gente tem que colar com Jesus mesmo, gente. Que aí já deu para a gente ver quanto que a nossa vida é frágil, quanto que a gente não é nada diante de Deus. Se não for Deus pela gente, a gente está perdido. Então a gente vai fazer o quê? Vou glorificar a Deus. Jesus já me curou, vou colar com Jesus, vou ficar firme com Jesus. Vou seguir mesmo Jesus. Amém? Glória a Deus. E você já vê, né, que o que fez isso com ela era um espírito de enfermidade. Então, quantas pessoas na Bíblia foram curadas e elas entenderam, para eu vou servir esse bicho nada, que quase me matou, vou servir Jesus. Você está entendendo? Você já vê que o bicho é ruim. Você não fala que é bicho ruim, né? Aí você já vê que o bicho é ruim, ele é perverso, que ele não tem nada de bom para dar para a gente. Por isso que a gente tem que glorificar mesmo Jesus, colar com Jesus. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ficar firme com Deus. Foi Ele que me colocou de pé. Eu acho que todos os dias da vida dessa mulher, ela lembrava de Jesus. Porque ela andava curvada, 18 anos, aí todo dia quando ela levantava boazinha, Jesus me pôs de pé. Todos os
entendeu? Com a cura dela. Então, ele está falando aqui, ó. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, era o príncipe da igreja, gente. O príncipe da sinagoga, a sinagoga era uma igreja de judeu. Era o príncipe da igreja. Ele indignado porque Jesus curava no sábado. Vamos dar uma paradinha aqui? Você tem que ter cuidado com quem você ouve. Porque é fácil você pegar o angu já pronto. Ele está prontinho lá, só botar no prato e comer. Mas quando era só uma aguinha fervendo, ninguém quis ir lá dissolver o fubá, mexer o anguzinho sem embolar. Pastor, o que a senhora está querendo dizer com isso? Que às vezes a pessoa está no fundo do poço, a pessoa está cheia de problema e não tem ninguém para ajudar a pessoa. Você está entendendo? A pessoa não está nem aí o que você está passando. Se você está desempregado, se você está sofrendo, se você está morrendo, a pessoa não está nem aí. Aí você vai, começa a caminhar com Jesus num lugarzinho, Deus usa lá o pastor, usa a pastora, e a sua vida melhora. Pode não estar um mar de rosa, mas melhora bastante do que está. Aí depois que você está legalzinho, aí aparece um montão de pessoas para te evangelizar. Você está entendendo? Te chamar para você ir para a igreja dele, te chamar para você ir para a igreja dela. Mas quando você estava no fundo do poço, não aparecia ninguém. Parecendo agora que você está legal, igual essa mulher aqui, agora que ela estava curada, enquanto ela estava toda afunhenhada, toda arrebentada, cadê o pessoal? Ele não estava nem aí para ela, queria nem saber se estava vivo, se estava morto, mas foi ela se melhorar, foi a mulher se endireitar, pronto. Começou a aparecer um montão de gente. Estão entendendo? Sim ou não? Às vezes ninguém está nem aí para a pessoa se endireita, ela está bonitinha, está prosperando, aí o diabo aparece para querer derrubar. Por que não apareceu para ajudar a pessoa? Quando estava no fundo do poço. Estão entendendo? Aí isso aconteceu comigo, quando eu estava lá no mundão, lá bebendo, fumando, todo funhanhado, irmão, quantas vezes eu ficava lá, caída, toda escangalhada, não aparecia ninguém para me ajudar. Aí depois que eu fui lá para o pastor Mota, que eu fui liberta, estava inteirinha, não tinha mais vício, estava bem, aí começou a aparecer os evangelizadores de plantão, aqueles que o diabo tentava usar para me tirar da presença de Deus. Só que eu me lembro que quando eu estava no fundo do poço, quem me ajudou foi Deus. E através daquela igreja, daquele pastor. Então eu não podia virar as costas para as pessoas que realmente teve do meu lado, lutou por mim. Eu virar as costas para Deus por causa de pessoas que não estavam nem aí para mim quando eu estava com problema. A gente tem que analisar isso. Você entendeu? Às vezes você está cheio de problema, ninguém aparecia. Agora todo mundo aparece para te evangelizar. E por que não evangeliza uma pessoa que está no mundão? Nos vícios, na droga. Se você já tem igreja, já tem pastor, você não precisa de ninguém para te evangelizar. Estão entendendo? Sim ou não? Quem está precisando é quem está lá fora no mundo. Você está bem, não é? Então esse pessoal aqui, eles não estavam nem aí se a mulher estava sofrendo, o que a mulher estava passando, não estava nem aí. Eles só se manifestaram quando a mulher foi curada. Aí começaram a atacar Jesus. Quem tinha curado a mulher? Eles não se importavam, ainda ficaram com raiva de quem se importava com a mulher. Aí olha o que ele fez, ó. E tomando o príncipe da sinagoga, e tomando a
falava o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é lícito trabalhar. Neste, pois, vinde para serem curados, não no dia de sábado. Eles queriam até escolher o dia que a mulher tinha que ser curada. Irmão, se fosse eles, se fosse um parente deles, eu duvido se eles não iam querer que Jesus curasse no sábado. Mas como era mulher, eles não estavam nem aí. Aí Jesus falou para ele, respondendo-lhe, porém, o Senhor disse: hipócrita, no sábado não despreze da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não leva para beber água. Tipo assim, quer dizer que os bichos, os animais de vocês só comem no sábado. Vocês dão comida, dão água, que para eles os animais tinham mais valor que aquela mulher que estava passando uma cura. Agora presta bem atenção, eu queria que você prestasse atenção no detalhe disso aqui. Se não prestar atenção no detalhe, você vai deixar passar batido. E não convinha eu soltar desta prisão. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos? Jesus, ele chama a doença de prisão. Você já ouviu isso? É uma prisão. Jesus chama de prisão. Não convinha eu soltar desta prisão. Quando Deus vê você sofrendo, é uma perseguição, é uma doença, é uma situação, o que mais Ele quer é soltar você dessa prisão. Jesus, ele veio para isso. No Isaías 61, está escrito o seguinte: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que Ele me ungiu para pregoar boas novas, né, aos mansos, e dar liberdade aos cativos e a abertura de quê? De prisão aos presos. Então Jesus, ele vê a enfermidade como uma prisão. Vocês estão entendendo? O que ele mais quer é libertar você, libertar o teu parente, libertar aquela pessoa daquela prisão. A pessoa está presa. Por quê? Porque está presa. A pessoa não pode comer um negócio, a pessoa não pode sair, a pessoa está entendendo? Aquilo ali é perseguindo aquela pessoa, uma prisão. E Jesus, o que ele fez? Aí não convinha eu soltar desta prisão. No dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha ela presa. Agora presta bem atenção, quem é que mantinha ela naquela prisão? Satanás. Pastora, mas por que o demônio mantinha ela naquela prisão? Jesus disse assim: o meu povo, ele foi destruído porque faltou o conhecimento. Por falta do conhecimento, você acaba aceitando o negócio como se fosse comum, como se fosse normal, e não era. Essa mulher só foi saber aqui, quando encontrou com Jesus, que ela encontrou com a verdade, quando ela ouviu isso aqui, ela, então era ele, entendeu? Mas ela não sabia. Para ela, vai ver que dizia o quê? Que era um desvio de coluna. Foi muita lata de água pesada que ela pegou, porque a mulher antigamente carregava água na cabeça. Lavava roupa no rio, assim, baixada, não tinha máquina de lavar. Então vai ver que diziam que aquilo ali foi muito peso, que ela pegou, que, sei lá, alguma coisa que não falar lá, foi a mau jeito que ela deu na coluna. Alguma coisa inventaram para ela, e ela ficou esses 18 anos acreditando que aquilo ali era normal, que era uma doença. Na verdade, ela não tinha doença nenhuma, ela tinha um espírito que estava atacando a saúde dela. Quando esse espírito saiu, ela foi totalmente restaurada. Você entendeu? E Jesus, ela fez
por ela ter ido ali, Jesus olhou para ela e viu que ela não estava bem, que ela precisava de uma libertação. Tem gente que não vai na igreja. Como que Jesus vai bater o olho nessa pessoa, vai ver o que ela está precisando se ela não vai? E Jesus fez essa libertação. Jesus acabou com aquela prisão, com aquele cativeiro daquela mulher. Tu imagina a alegria dela sair dali livre. Por isso que ele falou para ela: mulher, tu estás livre, acabou, está livre dessa enfermidade. Você não ouve falar que a mulher ficou torta de novo. Você tem que guardar isso. Você está entendendo? Que senão você pensa: Jesus não curou, mas aí o troço voltou. Mas como que voltou? Se a palavra de Deus diz: verdadeiramente, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não vai ver na Bíblia pessoas que Jesus curou, a pessoa voltou lá com o mesmo problema tudo de novo. Você não vê. Jesus não vai fazer um papelão desse. Quer dizer que é mal feito que Jesus faz? Mas já viu aquele serviço que a pessoa faz para você? Deixa tudo certinho e tal, e vai embora. Aquela pessoa vira as costas, tu vai usar plástico. Aí você liga e fala: pô, você tá de brincadeira comigo. Troço que você fez, caiu tudo aqui, ó, parede. Não é chato? Poxa, vergonha, né? Troço mal feito. Jesus não vai fazer isso, gente. A pessoa, a mulher saísse daí quando chegasse em casa, no outro dia a mulher toda curvada de novo. Poxa, e o pessoal todinho que viu ela curada, né, ela não ficar pegando de novo. Jesus não ia fazer isso, gente. Jesus me curou ontem, mas a hoje, como é que eu estou com Jesus? Quer dizer, Jesus fez um troço mal feito, não existe isso. Jesus me libertou do mundo das drogas. Até hoje eu sou liberta, irmão. Eu nunca mais usei droga. Jesus me libertou da bebida, nunca mais eu bebi. Jesus me libertou do cigarro, nunca mais eu fumei. Jesus faz o negócio certo. E eu não sinto vontade de fazer essas coisas. Que isso, pastor? Nem de vez em quando não sinto vontade, eu fui liberta. Nem lembro que eu fazia isso. Eu não vou contar meu testemunho. Outro dia eu passei perto de uma pessoa, assim na rua. Não sei quem é a pessoa, não, nem vi a pessoa. Acho que foi ontem. O moço, eu não tenho nada contra não, porque eu fumei durante 17 anos. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe todos que estão presos desses vícios, que eles sejam libertos em nome de Jesus. Porque eu sei que não é fácil largar, não. É um espírito que fica segurando a pessoa ali, a pessoa tem que lutar para sair daquilo ali. É uma prisão também, igual isso aqui. Mas o cara foi, não sei se foi caso, não sei se foi mulher, porque eu nem vi, mas eu sei que ele assoprou o cigarro no meu rosto. Irmão, quando eu senti o cheiro do meu nariz, me deu vontade de vomitar. Eu não sinto mais desejo de fumar essas coisas, eu fui liberta. Então, muitas das vezes, Jesus está falando que você está livre do problema, você está procurando o problema de novo. Jesus falou que tu estava livre de manhã, e de tarde tu está procurando o negócio. Ué, mas se ele te libertou, acabou, você tem que dar o troço como acabou. Estou livre. Igual hoje, vai fazer 15 anos, ou já fez, sei lá, que eu estou liberta do cigarro, da bebida, essas coisas. Eu sou livre, Jesus me libertou. Eu não tenho que ficar esperando eu dar um traguinho de novo. Sei lá, qualquer hora dessa eu dou um traguinho. Não tenho que ficar esperando, eu fui liberta. Então, quando Jesus liberta você, você não tem que ficar esperando o mal voltar mais. Estão entendendo? Sim ou não, gente? Muito pelo contrário, se o diabo, não. Mas quem me libertou foi Jesus Cristo. Não tem como você voltar. Sim ou não? Então ele disse aqui, não convinha eu soltar esta prisão,
a filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha ela presa. Ele pode ter segurado durante 18 anos, mas aqui Jesus libertou ela. Olha, gente, não está falando que depois... Jesus libertou, depois ela ficou mais um ano, depois ela voltou, ficou 20 anos. Não. Acabou ali. O troço saiu, ela foi liberta. Eu não sei amanhã ou depois o que ela... Quando Jesus recolheu ela, eu acredito que deve ter recolhido ela em paz. Você não ouve falar que essa mulher teve mais nada. Ninguém da Bíblia que ficou curado. O Enéas, o Pedro chegou lá, Enéas, Jesus Cristo dá saúde. Ele levantou da cama. Você não ouve falar que ele ficou paralítico de novo, gente. No outro dia estava o Enéas lá na cama. Você não ouve falar essas coisas. Então a gente tem que entender a Bíblia. Se Jesus libertou, libertou mesmo, acabou. O caso foi encerrado. Jesus ressuscitou Lázaro, no outro dia o Lázaro estava morto de novo. Não existe isso. Entendeu? Depois ele morreu assim, natural, mas conforme o tempo. Não foi aquele mesmo mal que atacou o Lázaro. Você não vai falar depois que o Lázaro morreu doente de novo, nada disso. Você entendeu? Sim ou não? Então você tem que crer, isso é que Deus está falando que vai libertar seu parente. Você 20 anos que Getúlio é assim, tu acha que ele vai mudar de repente? Não é, se você crer, sim. E se ele for liberto, vai ser liberto mesmo. Você não tem que esperar o Getúlio xingar tudo de novo. Ele foi liberto, ou não? Sim ou não? Né? O Getúlio foi liberto hoje, amanhã está te xingando tudo de novo. Não é isso. Quando Jesus faz, ele faz mesmo. É bem feito. Você tem que crer. Glória a Deus, você já orou. Agora você tem que crer. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, não estou entendendo que eu estou orando, mas o problema é esse. Orar você já orou. Agora Jesus já chegou, por exemplo, vai ver que essa mulher, talvez ela já vinha orando um tempão para ser curada. Quando ela chegou ali, que Jesus viu ela, Jesus não falou para ela, mulher, ora aí, vai orando. Não foi isso que Jesus falou, é que eu orava, ela já não tinha orado já. Sim ou não? Jesus não falou isso para ela, Jesus falou, mulher, tu está livre da tua enfermidade, porque a oração já tinha sido feita, agora era a hora de tomar posse, era a hora da bênção. Sim ou não, pessoal? Tem a hora de orar e tem a hora de crer. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus, né? Que tudo, ou Mateus ou Marcos, não, acho que é Marcos, tudo que pedirdes em oração, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Sim ou não? E às vezes o diabo fica na tua cabeça, mas está acontecendo porque você não crê. Irmão, é mentira do diabo. É mais uma coisa que você está acreditando no diabo. Você crê sim. Se você é uma pessoa de Deus, você ouve a palavra, você crê, porque você tem fé. Porque você não está ouvindo, sim ou não? Então pronto, irmão. A fé vem por onde? Oi? Então pronto, você tem fé. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está vendo essa Bíblia aqui na minha mão? Quem é que está vendo essa Bíblia na minha mão? Aí o diabo chega aqui perto de mim, você não tem uma Bíblia na sua mão. Gente, eu tenho uma Bíblia na minha mão. Eu estou vendo a Bíblia. Você está entendendo? Porque o diabo ele é assim, você tem fé. Aí ele vai ficar assim, não tem fé não. Você está acreditando nele. Ele está cheio de medo de você usar a fé e mandar ele com o pé na sua vida. É isso que ele está fazendo, entendeu? Funciona desse jeito. Se eu tenho a palavra, eu tenho fé. Ué? Ele não pode dizer para mim que eu não tenho. Tenho. Eu tenho a palavra, eu tenho fé. Glória a Deus. Eu só tenho que crer, só isso. Acabou. Fé eu já tenho. Então ele está falando aqui, vamos lá.
E não convinha eu soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha ela presa, mantinha aquela doença no corpo dela. Mas Jesus chegou, aquele mal teve que sair. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feito por ele. Deus, quando faz as coisas, ele faz coisas gloriosas. Sim ou não? É coisas grandes, é coisa gloriosa. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? E você ainda vai poder ajudar outras pessoas com as coisas gloriosas. Porque essa mulher, ela conseguiu ajudar outras pessoas. Que as pessoas que viam ela curvada daquele jeito, sabiam que há 18 anos que ela estava assim. Os pessoal que via ela curada, vai ver que o pessoal tinha um probleminha no pé, entendeu? Já há anos, o outro tinha um probleminha lá no dedo da mão. Quando viu ela assim, ela, poxa, então Jesus pode me curar também. Essa mulher estava 18 anos que ela não podia se endireitar, ela ainda ajudou outras pessoas. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas para isso, eu preciso acreditar que Jesus está me falando. O Jairo, ele tinha uma situação que a filha dele estava à beira da morte. E ele pediu ajuda a Jesus. Quando você pede ajuda a Jesus, Jesus ele está indo com você te ajudar naquilo ali. Aí você fica, não, Jesus não está aqui não, Jesus não está. Você está esperando ver Jesus, mas Jesus, você não vai ver Jesus. Se ele já falou que dá, irmão, já é o suficiente. Ele não deu uma palavra a Jairo, mas levantou e foi andando com Jairo. Se hoje em dia o Jairo ia estar andando sozinho. Mas por quê? Porque hoje em dia Jesus não está mais fisicamente. Ele está em espírito. E Jesus não ia falar nada, quer dizer que Jairo jamais ia saber que Jesus estava ali do lado dele, mas estava. Entendeu? Tava, e foi lá para a casa do Jairo resolver o problema de Jairo. Foi o problema do Jairo, a filha dele estava doente, ele foi lá, tomou embora, resolveu aquele negócio lá, não falou nada, mas foi. E aconteceu um montão de coisa, apareceu uma mulher lá com fluxo de sangue, aquele bafafá todo, né? E ele está lá esperando. Daqui a pouco veio os principais da sinagoga, que é os mensageiros de Satanás. Você tem que ter cuidado com os mensageiros de Satanás. Os mensageiros de Satanás, vai morrer, não tem mais jeito não, isso aí acabou, entendeu? E ele veio e falou para Jesus, para o Jairo, não enfada mais o mestre não, chega, não tem mais jeito não, tua filha já morreu. O diabo sempre vai falar isso, quer saber, não ora mais não. Você já orou, isso não tem mais jeito não. E ele tenta ficar enchendo a tua cabeça de lorota, de mentira. Só que quando Jesus ouviu essa palavra, o que Jesus falou para ele? Não temas, crê somente. Não acredite em nada disso que você está ouvindo. Apenas creia. E o Jairo preferiu acreditar em Jesus. E os dois foram. E Jesus resolveu o problema de Jairo, que não era um probleminha bobo, era um probleminha sério, mas Jesus resolveu. Mas por que foi resolvido o problema? Porque ele creu. Ele ficou com o que Jesus estava falando. Mesmo contra as circunstâncias, porque a circunstância era esquisita. Porque realmente a menina tinha morrido, humanamente falando, sim. Mesmo assim, ele preferiu ficar com o que Jesus disse.
tem que fazer. Crer. Glória a Deus. Amém? Ficar com o que Jesus está falando. Parar de ficar olhando pela janela esperando o mal voltar. Tem que parar com isso. A gente tem que estar esperando Jesus voltar, não o mal. Amém? Quando você for dormir, ou quando você chegar em casa, você vai fazer uma oração convidando. Eu estou convidando o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar comigo. Jesus, eu quero que o Teu Espírito Santo me abrace, que durma juntinho comigo. Eu duvido que o diabo ponha a mão em você. Só ele chegar na beira da sua cama, ele já vai ver alguém ali que ele não vai conseguir chegar. Você convidou ele para dormir contigo. E ele vem, o Espírito Santo ele não é infujão, mas ele, se ele for convidado, ele vem. Eu duvido que o diabo consegue botar a mão em você. Jesus, eu quero que o Senhor dorme aqui juntinho comigo. Demônio nenhum chega perto de você. Nem na sua cama. Amém? Nem na cama dos teus filhos. É isso. Eu estou entregando meus filhos na mão, na tua mão, na mão do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é de Deus, o maligno não toca. Mas você tem que convidar Deus. Sim? Vamos orar então em nome de Jesus. Você que trouxe o seu papelzinho, nós vamos estar acendendo aqui, eu acho que já é a terceira campanha, terceira sexta-feira, do fogo do altar. Isso é outra coisa que você tem que crer. Você não pode jogar um negócio, queimou, e sai daqui, você continua acreditando no negócio. Irmão, se o negócio foi queimado, acabou. Glória a Deus, sim ou não? Foi queimado pelo fogo de Jesus, acabou, foi consumido. Acabou o problema. Glória a Deus. Amém? Então vamos para o caminho santo. Vamos para o caminho santo. Pegar sua água, seu sabonete. E glória a Deus. Já fizemos aqui de manhã e eu estava até contando testemunhos, gente, que foram as duas campanhas que eu fiz. Eu estava passando, estava até falando isso com a Natasha hoje, eu estava numa situaçãozinha aí que já tinha muito tempo para me resolver, eu não estava conseguindo resolver de jeito nenhum. Já fazia meses. Estava orando. Aí, graças a Deus, fiz a primeira, fiz a segunda, na segunda campanha eu consegui resolver. Foi até numa sexta-feira mesmo, o que eu fiz aqui de manhã, eu saí depois, eu tive a resposta de Deus. Amém? Tudo é possível que crer, você tem que crer. Que o mal vai ser queimado, acabou. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença, oh Deus, para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso Deus. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, em nome de Jesus, na certeza, Pai, que existe um
só Deus, que existe um só Senhor, que é o mediador entre nós e o Senhor, que é teu Filho Jesus. Por isso nós viemos a Ti, Pai, em nome de Jesus, a favor, Pai, de todas essas pessoas que oram comigo aqui na igreja, em casa. Pai, essas pessoas que precisam, ó Deus, de um milagre, essas pessoas que precisam, Pai, que o Senhor ponha a sua mão sobre a vida delas, sobre a saúde, sobre a família, sobre a prosperidade, sobre a casa delas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa noite, Pai, enviar aqui o fogo, o poder do Senhor, o fogo do Senhor nesse altar, e que venha destruir todo o mal que tem, Senhor, feito mal para o seu povo, que tem, ó Deus, tentado destruir o teu povo, o mal que está tentando tirar o sossego, perseguir a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que todo mal seja consumido, seja destruído na vida dessas pessoas, e nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Pai, eu estou consagrando, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, essa mesa de roupa. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar o seu milagre, a sua transformação, a libertação da família. Deus, a restauração do casamento, da prosperidade, da saúde. Pai, o Senhor disse na tua palavra: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei, tu me glorificarás, ó Pai. Em nome de Jesus, esse povo tem clamado ao Senhor, que o Senhor livra eles de toda a perturbação, de toda a perseguição, de todo o mal, em nome de Jesus, ó Pai. E eu estou paralisando a ação do mal, exigindo que saia agora do casamento dessa pessoa, sai da casa dessa pessoa, sai da prosperidade dessa pessoa, sai da saúde dessa pessoa, todo espírito de enfermidade, todo espírito da morte, o espírito do AVC, o espírito da sequela, o espírito da doença, vai embora agora. Em nome de Jesus, queda todo o seu mal, sai e não volta mais em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, eu estou apresentando, Senhor, a causa de cada uma dessas pessoas, Pai. Assim como o rei Ezequias, ele apresentou, Senhor, aquela carta de Senaqueribe, com todas as ameaças, com todas as provocações do inimigo, ele apresentou no altar do Senhor. Pai, eu estou apresentando, Senhor, tudo que essas pessoas colocaram nesse papel, que precisa ser destruído da vida delas. E eu estou pedindo em nome de Jesus, que tudo seja destruído, Pai. Que esse povo, eles tenham paz, que eles tenham saúde, que em nome de Jesus eles prosperem, que a família venha a ser salva, em nome de Jesus, Pai. E toda perturbação seja tirada para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E graças a Deus. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor receba também dízimo e ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei, honra cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus. E em seguida, quando a gente terminar aqui, o Senhor vai cobrir o teu manto sagrado e vai levar em paz. Mas agora, Pai, nós vamos acender aqui, em nome de Jesus. Tem como o irmão aí acender aqui para mim, por favor? Espera aí que a gente vai orar mais um pouquinho e você vai jogar aqui seu papelzinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, esse aí eu não estava acendendo. Esse aqui? Esse não estava acendendo. Vamos ver esse aqui. Aquele ali não estava acendendo.
Pode olhar. Aí, explota. Ih, eu vou ter que desligar aqui. Acendeu aí? Isso. Então pode jogar aqui, pessoal. Ô Pai, em nome de Jesus, ô Pai, esse aí agora é o teu fogo. Ô Deus, que o Senhor venha consumir esse mal. Ô Deus, que seja consumida agora a doença, que seja consumida a depressão, que seja consumida a dívida, a miséria, a perturbação, a perseguição, todo mal agora seja consumido em nome de Jesus. E essas pessoas sejam livres, Pai. Ô Deus, consome agora esse mal da vida dessas pessoas, Pai. Que em nome de Jesus eles até sintam agora o mal saindo da vida deles. Como aquela mulher lá no fluxo de sangue, que ela sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Ô Deus, que essa pessoa venha sentir agora a libertação. Ô Deus, quando ela chegar na casa dela, ela venha sentir que está diferente. Ela venha sentir uma paz, uma alegria do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu sei que o Senhor está livrando do cativeiro, como o Senhor fez com aquela mulher, quando acabamos de pregar. O Senhor está livrando da prisão, o Senhor está livrando os parentes, familiares, os vícios, o Senhor está livrando da dívida, o Senhor está livrando da doença, o Senhor está livrando de todo mal. Em nome de Jesus, que seja consumido agora, em nome de Jesus. E tudo, Pai, para a sua glória. Que a partir de agora, mal que essas pessoas colocaram ali não vai existir mais. Acabou. Assim como o Senhor fez com essa mulher. Esse pessoal, estou declarando eles livres em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. É isso aí, tá? Deixa eu terminar de queimar tudo. E, gente, vocês desejam aí uma boa noite, seus irmãozinhos. Quem quiser falar comigo, está aqui na frente. E Deus abençoe. E Deus abençoe aí também todo o pessoal do Face, do WhatsApp, em nome de Jesus. Amém? Do WhatsApp, não, do Face, do YouTube. Tá? Deus abençoe, mãe. Deus abençoe, tá? A paz do Senhor. Com certeza. Fica tranquilo, que eu estou orando muito pela senhora, tá? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus.